Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série de grafos de ligação. Pois bem, nesse a gente vai ver todos os elementos básicos que a gente vai precisar para fazer os modelos usando os grafos de ligação, tá? Bom, acontece que a gente só vai precisar de 3 tipos de elementos básicos, tá? É isso que a gente vai ver agora. Então é basicamente o elemento uma porta, 2 portas e 3 portas. Só, não tem mais nada, tá? Então vamos ver aqui os elementos uma porta. Qual é a característica desses elementos uma porta? Bom, então como vocês veem aqui na figura, elemento uma porta que só tem uma porta, né? Uma possibilidade de intercâmbio de potência, né? Então essa porta ela vai ligar através de uma ligação, e daí o nome grafo de ligação, vai ligar esse elemento uma porta com as demais partes do sistema, né? Ou seja, o ambiente, né? Então, quais são as características desses elementos uma porta? Basicamente, os elementos uma porta são armazenadores ou dissipadores de energia, tá? Então vai depender de cada um dos elementos se eles armazenam ou dissipam energia de acordo com suas leis, tá? Existem 3 tipos de elementos uma porta que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Muito bem, então seguindo aqui, os elementos duas portas, bom, o nome já diz, já sugere, são elementos que possuem 2 ligações, certo? Então, como a gente vê aqui, o elemento duas portas, ele pode possuir uma ligação para outras partes do sistema, né? Ou, melhor dizendo, 2 ligações para outras partes do sistema. E vejam que cada ligação vai estabelecer uma relação entre esforço e fluxo, né? Depois a gente vai estudar isso com calma, o que se refere à causalidade, ou seja, qual porta ou qual elemento define esforço e fluxo em uma ligação, mas de qualquer forma, uma ligação vai conter basicamente 2 informações, né? Que são esforço e fluxo. Sempre o esforço e o fluxo vai ser o que define o intercâmbio de potência instantâneo de diversos elementos em um grafo de ligação, tá? E no caso dos elementos duas portas, que são 2 elementos, 2 portas que a gente pode estabelecer, eles têm 2 ligações e vão ser utilizados majoritariamente para conversão dessas variáveis de potência, tá? Então uma alavanca, por exemplo, a gente vai usar um transformador que é um elemento 2 portas, tá? Uma alavanca mecânica. Ela faz a conversão entre variáveis de potência, né? Entre, por exemplo, uma força numa extremidade de uma alavanca vai ser uma outra, vai corresponder a outra força na outra extremidade dessa alavanca, tá? Outros tipos de conversão, a gente pode utilizar o que se chama de giroscópio ou gyro para estabelecer relação entre esforços e fluxos, ok? Como acontece em um motor de corrente contínua, por exemplo, tá? Então os elementos das portas vão ser utilizados para fazer as conversões das variáveis de potência, sejam entre esforço e esforço, e fluxo, ou de forma intercambiável como esforço e fluxo, tá? Beleza, isso também vai ficar mais claro. A gente vai estudar cada um desses 2 elementos, 2 portas que existem, a gente vai estabelecer todas as suas leis, tá? Beleza, então os últimos tipos de elementos básicos são os elementos 3 portas, tá? Para que eles vão ser utilizados? Basicamente eles vão ser utilizados, esses elementos 3 portas, para a equalização das das 2 variáveis de potências que nós temos, né? Então, por exemplo, um elemento 3 portas pode equalizar todos os esforços em todas as ligações que ele possui, ou mais, né? Ou mais ligações que ele eventualmente possua, né? Então, na verdade, os elementos 3 portas são elementos 3 ou mais portas, né? Podem ter 4, 5 portas, etc. O que vai acontecer com o elemento 3 portas é que ele vai restringir, vai impor uma restrição de impor que todo o esforço seja igual em todas as ligações que ele possui, ou que todos os fluxos sejam iguais em todas as suas ligações, certo? Então, esses elementos, eles vão ser muito utilizados para estabelecer, por exemplo, velocidades relativas, ou estabelecer uma velocidade comum a todos os elementos que vão possuir um determinado fluxo ou esforço, certo? Então, em sistemas mecânicos, por exemplo, nós utilizamos para determinar velocidades relativas ou para unificar todos os fluxos em um determinado par de elementos, tá?
Então, esses elementos 3 portas, como estão descritos aqui, nós temos pelo menos 3 ligações, tá? Ou, como eu falei, podem ser mais ligações eventualmente, e que estão conectadas a outras partes do sistema, né? Outros componentes de um sistema dinâmico, tá? Muito bem, então, mensagem do vídeo. Para os grafos de ligação, nós vamos ter 3 tipos de elementos básicos, ok? Esses 3 elementos são classificados de acordo com o número de ligações que possuem, ou de número de portas de intercâmbio de potência que possuem. São os elementos 1, 2, 3 portas, sendo que os elementos 1 porta são 3, que nós vamos ver, elementos 2 portas são 2, que nós vamos ver também, elementos 3 portas são 2, que equalizam esforços e fluxos, ok? E os elementos 3 portas podem, na verdade, possuir mais do que 3 portas, possuem no mínimo 3 portas, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vemos os elementos 1 porta. Até lá!